comprar uma casa nos Estados Unidos com o seu Tax ID e dar só 10% de entrada? Eu sou o Kaique Moura. Eu sou o Ulisses Moreira. E hoje a gente vai mostrar para vocês como que isso pode ser possível. Fala aí, Ulissão, quais são os caminhos para comprar hoje com o Tax ID? Legal. Então, hoje no mercado, né, tem 3 programas para quem tem Tax ID. O primeiro é com 10% de entrada, mas tem que mostrar os 2 últimos income tax e o juro é um pouco mais alto, né? E assim, não é sobre esse programa que eu quero falar hoje, mas tem também, além desse de 10%, tem com 15% de entrada, usando os extratos do banco, e com 20% de entrada, usando o extrato bancário também. Quanto mais entrada você dá, menos juros você paga no programa do Tax ID. Mas o que eu queria explicar para as pessoas é que tem um investidor novo no mercado, né? E ele tem um programa que é Fix and Flip, né? Então é para você comprar, reformar, né? E alugar ou vender a casa, né? E você faz o que você quiser. Mas esse programa é interessante por quê? Porque ele tem uma estratégia para a pessoa que tem o Tax ID sem experiência em fazer flip, comprar uma casa dando só 10% de entrada do valor da compra, né? Então, lógico, você teria que achar um bom deal, né? Para você comprar a casa, reformar ela, né? E depois o valor dela de venda também, né? Compensar para o banco ver que é interessante e que você não vai passar apertado com isso. Mas é basicamente isso, você daria 10% de entrada no valor da compra da casa. Vamos dizer que você compra uma casa de 150 mil dólares para arrumar ela, né? Então, você teria que dar 15 mil dólares de entrada. Vamos dizer que você vai gastar 50 mil para poder arrumar a casa. Esses 50 mil que você vai gastar para arrumar a casa, o banco vai te emprestar também. Então, você só teria que dar os 10% do valor de compra, que seria 150 mil. E, além do banco te emprestar, né, esse dinheiro da reforma, né, ele também, dependendo do deal, se você tiver um bom equity nessa transação, né, nessa compra, o banco ainda deixa para você ficar sem pagar até o juro, né, para você pagar tudo quando você refinanciar ou vender a casa. Uau. Então, a ideia do banco é o quê? Ele te empresta o dinheiro, se é 150 mil, você dá 15 mil, ele vai te emprestar 135 mil dólares. Aí você vai pegar, vamos dizer que seja 50 mil para reformar a casa. O banco vai te emprestar esses 50 mil. Aí vamos dizer que depois que a casa está reformada, ela vale 400 mil. Né? Então, quer dizer, a sua casa está custando, né, e mais a reforma 200 mil e você vai vender por 400. Então, para o banco, ele vê que tem muito equity, ele financia para você dessa maneira e ele nem pede para você pagar o juro sobre esse dinheiro. Porque no Fix and Flip, você não paga um mortgage, né? Você paga só o juro em cima do dinheiro que você pega emprestado até o dia do closing. Né? Mas se o deal for muito bom, o banco até waive isso aí para você. Você não precisa de pagar nenhum juro. Mesmo com Tax ID? Mesmo com Tax ID. Cara, isso é então, incrível. o mais importante é você ter um credit score acima de 660, você mostrar que você tem o dinheiro da entrada, no caso desse exemplo que a gente deu, que seria 15 mil, né? E também esse deal aí fazia sentido. Porque o que o banco vai fazer? Ele vai pegar 150 mil menos os 10% de entrada que você deu, né? Seria 135 mil. Ele vai pegar os 135 mil que ele está colocando, mais os 50 mil que ele vai te emprestar para fazer a reforma. Então, ou seja, 185 mil. Então, 185 mil, ele não pode passar de 75% do valor de venda. Entendeu? Então, se ele não passar, para o banco é um bom deal, que você já vai entrar na casa com 25% de equity. Entendeu? Entendi. Nossa, cara, é muito fantástico, mesmo para quem tem Tax ID. É legal porque as pessoas precisam saber disso, né? Porque muita gente acha que, por eu não ter o social, não tem nada bom para mim, nunca vai ser vantagem para mim comprar uma casa ou fazer um investimento. E não, cara, olha que vantagem. Os caras estão te dando uma oportunidade de comprar uma casa com uma entrada baixíssima, que é 10%, é muito pouco. Os caras estão dando a reforma da casa para você
Então, ainda te dando essa tranquilidade em relação aos juros. É, cara, absolutamente fantástico. É bom deixar claro que, nesse caso, é para investimento, né? Esse é o cara que tem o Isso. tecnologia e ele quer comprar uma casa para fazer flip, que é um termo para explicar um meio de investimento que existe aqui nos Estados Unidos, que é comprar, né? Para reformar e repassar, vender, refinanciar. Exato. Mas aí, qual que é o grande lance desse programa? É que você pode comprar a casa, né, reformar ela, e aí, quando chegar na época de você vender, né, e retirar o equity dali, você pode refinanciar a casa, entendeu? E ficar com a casa para você. Porque, por exemplo, nesse exemplo aí, né, vamos dizer que a casa né, tenha ficado 200 mil aí para comprar e para reformar, e você está vendendo por 400. Você tem 50% de equity em cima dessa casa. O que você faz? Você vai num banco, aí qualquer banco de Tax ID vai refinanciar para você. Por quê? Porque você tem muito equity na casa, entendeu? Você tem 50% de equity na casa. E você consegue refinanciar essa casa, incluir o seu closing cost no refinanciamento, e você não precisa tirar mais nenhum dinheiro do bolso. Você ainda pode retirar o dinheiro que você colocou ali. Uau. Entendeu? Você pode muito bem, por exemplo, vamos dizer que seu closing cost fique 20 mil dólares e você está vendendo, a casa vale 400, você refinancia 220, entendeu? Aí o que você faz? Esses 20 mil que você está pegando a mais ali, você vai usar para você pagar o seu closing cost, né? E você pode tirar os 15 mil dólares que você colocou, né? Porque você pagou 15 mil, o banco entrou com 135. E você pega os 135 mil, paga o banco e paga mais os 50 que ele te emprestou para a reforma. Você está me entendendo? Entendi. Ou se você não quiser até nem tirar os 15 mil que você colocou no negócio, você pode realmente, de repente, o seu closing cost ficar 15 mil dólares, você refinanciar por 200 mil, né? E os 15 mil lá entrar para pagar seu closing cost, você pagar o banco e ficar devendo 200 mil para o banco. Uau. Entendeu? Ah, maravilhoso. Assim, para o banco novo que você refinanciou, entendeu? E aí é muito interessante, né? E aí é o grande lance, porque além de, se a sua casa, o custo dela foi 200 mil e você tá valendo, vamos dizer, tá valendo 400 mil, você também pode refinanciar com o banco, tipo 300 mil dólares, entendeu? Pagar o banco, pegar esses 100 mil e já trabalhar para comprar uma outra casa para fazer esse mesmo programa, entendeu? E pagar o mortgage ali, ficar na casa e pagar o mortgage em cima dos 300 que você pegou emprestado. Isso é muito legal, cara. E tem muito brasileiro fazendo isso. Eu conheço vários brasileiros investidores que eles vivem disso. Eles compram a casa, faz o flip com ela, né? Reforma, ou vende ou aluga, né? Bota para alugar, deixa alguém pagando o mortgage ali para eles, pega essa grana que sobra, já compra outra. E aí ele faz isso, e o cara acaba ao longo dos anos sendo dono de diversas propriedades, né? Isso é muito comum. A gente tem grandes nomes que fazem isso, o Gran Cardone, Ryan Pineira, sempre vi muito material. A gente sabe que a comunidade brasileira gosta de pesquisar investimento, esses nomes são fortes, mas a gente nunca vê realmente uma dica, né? Uma oportunidade para o imigrante, ainda mais aquele que só tem o Tax ID. Então a gente vê Gran Cardone, Ryan Pineira, os caras falando o que eles fazem e tal, e a gente fica pensando, pô, cara, será que para mim não dá? Quando que eu vou poder? E tá aí, cara, qualquer um pode, você tira seu Tax ID aí, declara seu imposto aí 2 anos, né, Ulisses? E não precisa do imposto. Não? Não. Ah, nem isso. A única coisa. Não precisa nada disso. A única mas tem que ter 2 anos, né? Não precisa. De existência. Você não tem que mostrar nada. Uau! A única coisa que você tem que mostrar é o credit score acima de 660, 2 meses do extrato bancário para mostrar que você tem o dinheiro na conta ali da entrada, né? E o deal fazer sentido. Se achar uma casa, você vai comprar por 150 ou whatever, né, gastar 50 e que esse valor da compra e do gasto aí da reforma não passe de 75% do valor de venda da casa depois de reformada. É só isso. Entendeu? Bom. Não, é muito bom então, porque o cara ele vem, ele tira o Tax ID dele, ele tá apto já então para poder fazer esse negócio. Exato. Mas
E a pessoa que ela quer comprar, Ulisses, mas ela não quer, de repente, mexer com investimento. O cara não quer fazer um flip. Ele, de repente, ele quer comprar num programinha onde ele só vai realmente morar na casa, ou, de repente, ele até quer alugar, mas ele pensa numa multifamily, para ele morar em cima, alugar embaixo. Quais seriam os programas que a gente tem? Então, o programa seria o seguinte. Ó, e outra coisa que eu ia falar também. Esse aí que eu estou falando para você dos 10%, você pode comprar uma multifamily para fazer isso com 10%. Tá? Multifamily. Você pode comprar até 5 famílias. Entendeu? E dando só os 10% de entrada da compra da casa. E a reforma, o banco vai te dar o dinheiro se o deal fizer sentido, entendeu? O valor da compra mais a reforma não passar de 75% do valor da venda do imóvel. Mas hoje, se você também não quer fazer isso, mas para mim, no meu ponto de vista, essa é a melhor estratégia para você adquirir um imóvel hoje com Tax ID, para começar. Mas se você não quer fazer isso, tá difícil de achar casa, né? É difícil achar um deal assim, muita gente está em cima, tentando achar. E é verdade, não é fácil achar, né? Mas não é impossível também. Mas vamos dizer que você fala, não quero passar por isso, eu quero comprar logo uma casa. Então, aí são 3 programas, né, para o Tax ID. Com 10% de entrada, usando os 2 últimos anos de Income Tax, né, e aí o seu Income Tax tem que mostrar que o valor que você faz ali é suficiente para pagar o mortgage e é 10% de entrada, mas o juro é bem alto. O juro aí provavelmente vai estar em torno de 11% para dar 10% de entrada. Com 15% de entrada, você pode usar o extrato bancário. E o juro vai estar em torno de 9,5% de juro, né? Para compra com 15% usando o extrato bancário. 1 ano de extrato bancário, 12 meses. E tem com 20% de entrada, que aí você pode comprar também usando o extrato bancário, mas o juro é mais barato. Aí o juro já ficaria em torno entre 7,5 a 8 e pouco, dependendo do seu crédito. Entendeu? Então, quanto mais entrada, menos juro. Entendeu? E para o caso do flip também, o juro está em torno aí de 10 e pouco a 11%. Mas do flip, você só paga o juro. Você não paga principal para o investidor. Entendeu? Então são esses 4 programas que a gente tem hoje, né? Na realidade, são 3 programas, né, para o Tax ID, e esse do Flip é uma estratégia que a gente está usando, né, que a pessoa tem condições de comprar, né, e dando 10% de entrada e fazer isso. E você acha que hoje tem muita diferença em comprar com o Tax ID e com o social? Eu digo isso porque tem pessoas que têm o Tax ID hoje, o cara se vê numa situação, de repente, boa para fazer isso aí agora, mas aí o cara fala, não, meu social tá chegando, eu acho que com o social eu vou conseguir algo muito melhor. Hoje em dia isso ainda é realidade ou nem tanto? Então, aí depende de um fator muito importante, que é o income da pessoa. Se a pessoa tem o social, né, ou tem o documento e tal, e tem como usar os 2 últimos anos de Income Tax, aí ela consegue comprar bem. Porque ela pode comprar com a baixa entrada de 3%, ou às vezes até sem entrada nenhuma, 1%, ou entrada nenhuma. Né? Aí ela tem mais ajuda, né, tem mais facilidades, o juro é mais baixo. O juro para uma pessoa que tem um bom crédito e está usando os 2 últimos anos de Income Tax, comprando a primeira casa dele, né, ele consegue o juro hoje de 6,125, entendeu? Então o juro é melhor. Né? Agora, se você tem o social, o Green Card, e vai comprar, por exemplo, com o extrato bancário, né, não tem como usar, porque são só 2 formas de você comprovar a renda. Uma é com o Income Tax e a outra com um extrato bancário. Se você não tem como usar o Income Tax, vai ter que usar o extrato bancário, aí já é mais complicado. Aí o mínimo que o banco vai pedir é 10% de entrada, né, para você comprar, e os juros também vão estar aí acima de 7,5, 8 e pouco, dependendo do seu crédito. Então aí já não tem muita diferença, né? Lógico que a entrada é menor, mas os juros já estão bem mais parecidos, né, do que dos juros para quem tem o Tax ID somente, entendeu? Entendi, aí não faz tanta diferença, então. Não faz tanta diferença. Social ele vai potencializar, então, para a pessoa comprar, se juntar social
e 2 anos de declaração de impostos boas, declarações Isso. que comprovem realmente o rendimento. Se o cara tem o social, mas não declara sempre o mínimo, ou não tem como ele usar o income tax como prova de renda, ele vai ter que recorrer para o bank statements, e aí já era. Aí nesse ponto aí já não faz mais tanta diferença ter o tax ID ou não. Ou ter o social ou não. Entendi, cara. Exato, que aí a diferença é pouca, né, para quem tem social ou tax ID. Muito bom, E muito bom. lógico que, para quem está querendo investir também, né, e aí pode ser com tax ID ou social, tem também um programa chamado DSCR, né, para quem tem o social, é 20% de entrada, né, numa casa de investimento e você não tem que comprovar nada. A única coisa que o banco vai fazer, ele vai fazer um appraisal na casa, uma inspeção para ver se o valor que você está pagando na casa é o que ela vale e também para ver se o aluguel que você vai recolher naquela casa de investimento é igual ou maior do que o mortgage que você vai pagar ali. Entendeu? Então, é um programa bem fácil também, bem simples, mas é 20% de entrada. E para quem tem o Tax ID, aí já é 25% de entrada. Entendeu? Mas eles fazem também dessa maneira, o DSCR para quem tem o Tax ID. Então, assim, são vários programas, né? São várias oportunidades, né? Várias estratégias, né? Isso. O ideal, né? Que eu acredito que o Ulisses vai concordar comigo, você que está assistindo e você tem interesse de saber mais, de comprar, de fazer uma aplicação, o ideal é que você entre em contato com a gente e aí você possa realmente fazer uma consultoria com o Ulisses, 100% gratuita, né, Ulisses? Exato. Onde você vai poder passar a sua realidade para o Ulisses e ele vai poder estar aí te ajudando a entender aonde você se enquadra, qual é o melhor caminho, poder estar colhendo aí seus documentos, claro que com total segurança, estar colhendo aí suas informações através de formulários e aí podendo analisar e te ajudar a enquadrar você na sua realidade, né, Ulisses? Poder enquadrar a pessoa naquilo que ela pode comprar. Exato, porque como o Kaique falou, né? A gente não cobra para fazer essa consulta, né? Gastar um tempo aí com a pessoa, mas é importante, né? Fazer isso porque a gente pode analisar corretamente, ver são vários caminhos que você pode tomar, né? Mas com certeza a gente vai te aconselhar no melhor caminho, no mais tranquilo e no mais fácil de acordo com a sua realidade, né? E é muito importante também as pessoas entenderem que é sempre bom ela ter também um real estate agent ajudando ela, né, assessorando nesse processo, principalmente nesse programa aí do investidor, né, porque é um programa que exige mais, né, do corretor. Por quê? Porque o corretor ele tem que ter experiência, né, para conseguir achar esse deal, né, que faça sentido, né? Então ele vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, né, ver, por exemplo, se o cara está vendendo uma casa ali na esquina por 150 mil, ele vai olhar a casa, ó, por isso está bom, né? Mas ele tem que ter uma noção para ver se depois da casa arrumada, quanto que essa casa vai valer. Se ela vai valer 350, 400, ou se ela vai valer só 200, né? Porque aí se você compra por 150 e tem que gastar 50, 80 mil dólares aí, e ela vai vender só por 200, 230, aí o deal já não faz sentido. Então, por isso é muito importante ter um corretor para te dar essa assistência, dar essa consultoria, porque ele é que vai realmente achar esse deal para você, esse deal que faça sentido, né? E uma coisa que as pessoas têm que entender também é que quando você está comprando uma casa, não é você que paga a comissão do seu agente. Quem vai pagar a comissão do agente é o seller, é a pessoa que está vendendo a casa. Então, é um serviço gratuito, né, que você pode ter em um passo muito importante que você está dando na sua vida, que é comprar uma casa, né? Sim. Vou deixar o contato do Ulisses aqui na descrição. Então, se você quiser entrar em contato aí com a The Mortgage Guy, você pode seguir no Instagram, @TheMortgageGuyUSA. E você pode também estar ligando para o número que eu vou deixar aqui embaixo, para poder estar entrando em contato, como eu disse, deixar um formulário, fazer uma consulta aí totalmente gratuita e poder saber como que você pode começar aí a sua jornada para comprar a sua casa, seja com Tax ID, seja com social, seja o que for. O Ulisses aí, a The Mortgage Guy, está pronto aí para ajudar. Isso aí. Valeu, então, Kaique. Valeu, mano.